O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras neste domingo pelo Brasileirão. Então vamos falar um pouquinho aí do que eu acho, né, do placar, do que vai ser e realmente ver se o Corinthians tem chance de vencer o Palmeiras, que de 30 jogos, se não me engano, conseguiu fazer, aliás, de 30 pontos, ele conseguiu fazer 25 pontos, né? Então o Palmeiras tem sim tido aí uma boa, né, não é à toa que está sendo líder do campeonato. Pois é, pessoal, na quinta-feira o Corinthians foi até a Argentina enfrentar o time ali do Platense, né? É um time até que parece, se eu não me engano, está no meio da tabela do campeonato lá argentino, né? Da série A. E imaginava-se, né, que o Corinthians poderia sim vir com a vitória, né? Apesar que estava jogando fora de casa, mas o time, comparado com o time do Corinthians, com o que o Corinthians representa, com o tamanho do Corinthians, mesmo a gente sabendo que o Corinthians não vem numa fase boa, mas o Corinthians conseguiu a vitória por 2-0, né? Gol do Kaique e gol do Yuri Alberto, né? Dando a vitória aí por 2-0 para o Corinthians. E neste bate-volta, o Corinthians vai ter o Palmeiras, né? Neste domingo, né? Vai jogar hoje. Eu esqueci aqui de ver o horário, mas eu vou deixar o horário aí atualizado para vocês aqui embaixo, que horas que entra em campo. E o Corinthians, na verdade, ele teve só um treino, né? Um treino só aí para enfrentar o Palmeiras, né? Vem de uma viagem, né? De uma viagem, qualquer viagem aí que é fora do Brasil, pode ser os vizinhos aí, igual a Argentina, que seja Uruguai, Venezuela, mas é um time que quando viaja que volta, normalmente o ideal seria pegar uns 3, né, uns 4 dias ali, uma semana para descansar ali. Então o Corinthians vai pegar um Palmeiras que no último confronto, né, ali deu Palmeiras, se não me engano, por 1-0, gol do Flaco Lopes, né? Se eu não me engano, o Flaco Lopes também ele é argentino. Então, o Palmeiras que vem numa boa fase, e eu ouso dizer que vem jogando melhor do que o seu rival aí, entre, né, orçamento, entre investimentos, que é o Flamengo, né? Eu falo nessa questão. O Flamengo ele sofreu 3-0 aí, uma derrota pelo Red Bull Bragantino, e ele perdeu também, se não me engano, para o Fluminense, né, um clássico aí de Fla-Flu, vem perdendo, teve empate com o Corinthians, né, com o próprio Corinthians. Então o Palmeiras tem se mostrado melhor, né, em questão de tanto de resultado aí, né, a gente vê na tática, né, nas táticas dos jogos ali. Apesar que o Palmeiras agora pela Libertadores estreou com um empate, né, por 1-1, e o Flamengo venceu por 2-0 também, um time que ele jogou lá numa altitude muito alta, né, jogou contra um time, se não me engano, um time boliviano, né, um time da Bolívia, mas eu acho, meu palpite para o jogo amanhã, que o Corinthians ele precisava de vencer, né, o Platense aí, né, ele precisava de voltar com uma vitória, afinal de contas, né, era 9 jogos sem vencer, então iria para o 10º jogo sem vitória, e isso sim iria complicar bastante a situação do Corinthians, né, então ele ia vir com a mente, né, sabendo que tinha perdido, enfim, né, o cansaço físico também, mas eu ouso dizer que o Corinthians hoje ele vai fazer um bom jogo, né? Segundo jogo, né, com o Diniz, né? E o primeiro aí pelo Brasileirão. Então o Diniz já estreou pela Libertadores e conseguiu a vitória, né? Vamos ver aí o que o Diniz, qual vai ser a tática de jogo dele. Estou curioso para saber. E depois eu vou estar assim aqui trazendo um vídeo, né? Outro vídeo falando aí depois do resultado do jogo, né? E creio eu que vai dar Timão. Obviamente que eu tenho que torcer pro meu time, né? Eu sou corintiano, então não tem como eu falar que o Palmeiras vai ganhar. Apesar do elenco do Palmeiras, né? Que o Palmeiras tem muitos jogadores com muita mais qualidade.
Só que o Corinthians ele tem enfrentado times grandes e tem se saído bem, né? O Flamengo mesmo ganhou, né, num jogo lá pela Supercopa, né, 2-0, mesmo estando com o elenco que tem. O Corinthians, na verdade, precisa, né, de treinador, né, assim como o Diniz chegou agora. Vamos ver se ele consegue, né, organizar. Então é um time organizado. Eu diria que o futebol hoje, pessoal, ele não é apenas você ter um bom investimento, você ter jogadores muito caros. Claro que isso aí faz parte também, é bom. Mas uma vez que você tem um time também organizado, né? Um time que, mesmo que não tenha muitos jogadores com qualidade, mas que você treina, né, de uma forma certa, para, né, principalmente em questão de ofensiva, de defesa, é um dos pilares aqui do jogo para que o time possa segurar bem e talvez até mesmo sair com uma vitória. Então tem todas essas coisas aí. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero aí que o Corinthians vence, né? Se empatar vai ser meio que não vai ser muito bom. Se perder vai ser ruim demais, né? Então eu tô contando com uma vitória. E você, deixa seu palpite aí. E é isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos num próximo vídeo aí. E é isso, nos vemos numa próxima e valeu!